Minnie fica sozinha na frente do altar, olhando para ele, insegura sobre o que fazer. De repente, Sanguidin aparece, dizendo a ela que, se ela vai agir assim, deveria ir com ele. Ele diz que pode permitir que ela se junte a ele. Corando, ela pergunta se ele sabe como Ansu opera. O emo fica frustrado com essa resposta. A garota admite que queria ir com Ansu, mas não pode simplesmente segui-lo sem rumo. Nesse momento, percebe que ele seria deixado para trás, não importando o que aconteça, e pergunta se ela vai esperar por ele. Rapidamente, a garota responde que não, explicando que o herói ficaria bravo se ela fizesse isso, e que não seria diferente dos outros que confiam nos outros. Todos estão em pânico, e K questionam o que estão fazendo. Os outros, ocupados em outro lugar, dizem que ele não se importa se eles estivessem descansando, mas agora terão que enfrentar as consequências. Ele explica que não foram deixados para trás porque eram fracos, mas sim que sua fraqueza os impediu de alcançá-lo. Ele pergunta se realmente pensaram que ele deu um tapinha na cabeça de todos e cuidou deles. Então, ele diz que, se querem viver, cada um deles deve dar a ele 2 runas. Quem diz a Minnie que isso é tudo que ele pode oferecer, e que ela pode reembolsar o resto depois de caçar por 3 dias. Estendendo a mão, ele diz que podem se preparar para isso. Minnie diz que Ansu sempre mantém sua palavra, então ele cuidará de tudo sozinho. Por isso, ela precisa se apressar e se pergunta se ainda pode alcançá-lo. Ele diz a ela que poderia ir com ele, dizendo que os outros adorariam tê-la no grupo. Sorrindo para a garota, ela agradece, mas diz que não é a hora certa para isso, prometendo responder mais tarde. Ela começa a se afastar dele. Observando-a, o emo pensa que não precisa vê-la lutando para saber disso. Ela o vê mais forte do que antes, tremendo de frustração. Ele diz que precisa mostrar algo também, porque ainda não é bom o suficiente, precisa provar seu valor. De repente, o homem musculoso chama, dizendo que eles precisam conversar com uma expressão morta. Kang pergunta o que ele quer. Um dos homens pergunta por que Kang está tão tenso. O homem explica que seu subordinado é um pouco tímido e se apresenta como Park SLE. Apontando para trás dele, ele pergunta se Kang é o líder desse grupo e sugere que tenham um líder para conversar, maliciosamente. O emo questiona esse título, explicando que são apenas amigos e que as pessoas o seguem. Park diz que isso é o que faz um líder, e que Kang deve ser impressionante, vendo quão fortes eles se tornaram, fazendo Kang se sentir estranho. Uma parte menciona que notou que Kang conhece aquele cara, Ansu. Curioso, Park diz que gostaria de fazer algumas perguntas sobre ele. Relutantemente, o emo concorda em responder. Enquanto isso, dentro do altar, K observa que o Goblin Venom não funciona. Ele vai me paralisar. Em vez disso, usando as contas do Gato do Vento, uma pequena quantidade de sua resistência é recuperada durante o buff. Isso é útil para algo que ele encontrou enquanto caçava. Ele precisa usá-lo antes que a batalha comece. Descendo as escadas, ele pensa que seus atributos não estão em um bom equilíbrio agora, mas ele não tem escolha a não ser lutar contra esse monstro. Ele ainda não está perto de ser forte o suficiente. Chega de tirar a caixa, ele diz que vai fumar muitos cigarros maníacos da senhorita. Colocando um na boca, percebe que já faz muito tempo que ele não sente isso e espera que não se arrependa. O protagonista começa a fumar a névoa maníaca do cigarro, que o torna imensamente poderoso com este item e as 60 runas que coletou anteriormente. Com um olhar focado, ele conclui que uma runa digna deste mundo acaba de ser criada. Quando os atributos da runa excedem 100, as cores começam a se misturar, fazendo com que a runa passe de incolor para vermelho, depois laranja e, finalmente, amarelo. Os números de status dele começam a mudar, iniciando com uma runa incolor, embora a diferença seja pequena em relação a 99,9% das runas normais, que se tornam 0,01% em runas incolores. A transformação começou. À medida que a batalha se desenrola, Kang percebe que quanto maior for o nível, maior será a diferença. Habilidades que ele sabe que esse monstro não teria normalmente aparecem no primeiro tutorial. Então, a runa incolor deve ser suficiente para lidar com isso. Com a arma na mão, ele afirma que a essência de um troll será o suficiente para esmagar esta criatura. Ele se prepara para atacar, correndo para frente. Kang menciona que apenas uma pessoa conseguiu obter este item oculto até agora. Desde que chegou a este lugar infernal, a primeira coisa que ele notou foi que quanto mais impossível algo parece, melhor será a recompensa. O protagonista faz tudo para atacar o monstro gigante. De repente, as pessoas começam a passar pelo portal. Entrando no parque do altar, um dos líderes pergunta o que Jin está fazendo e lhe diz para entrar correndo. Quando Jin começa a entrar no altar também, sorrindo, outro líder pergunta se não seria melhor trazer os amigos dele. Stang Jin responde que sim, então diz a eles para se apressarem e ajudarem Ansu. Neste mundo, existem habilidades raciais e raças monstruosas, como feras carnívoras que nascem com essas habilidades. As bestas carnívoras usam 2 habilidades raciais específicas rapidamente. Um monstro tenta atacar o protagonista, que consegue esquivar-se. Kang antecipa o próximo ataque do monstro. A primeira habilidade racial de uma besta carnívora é o medo. O monstro ataca o herói com toda a sua força. Talvez sua enorme garra se aproxime dele. No entanto, ele se esquiva do ataque mais uma vez, afastando-se da besta. Ele percebe que paralisa sua presa usando o medo e recupera a resistência consumindo suas vítimas. Kang observa que o padrão permanece o mesmo, o que o tranquiliza. Depois que a besta carnívora restaura sua resistência, se conseguir usar o pântano de drenagem de sangue, ele irá drenar o sangue diretamente do corpo. Interrompendo seus pensamentos, o monstro ataca novamente, quebrando o chão ao seu redor. O herói entende que não pode competir com a força bruta do monstro, a agulha só fará um pequeno furo. No entanto, ele conhece um método mais eficaz. Olhando para o gigante aterrorizante, ele percebe que a melhor estratégia é restringir seus movimentos. O monstro se prepara
prepara para atacar novamente, e rapidamente Ansu se esquiva enquanto pensa que precisa furar a pele do monstro. Preparando-se para atacar, ele pretende atingir o nervo mediano e injetar veneno. Ele acerta um golpe poderoso com sua espada, atingindo diretamente o coração do monstro. A besta solta um rugido profundo de dor. Kang pensa que isso deve ser suficiente e, sorrindo, ele diz que vai esperar até que o monstro não consiga se mover. Restam apenas 12 minutos no relógio. O herói se prepara para atacar novamente, desencadeando uma série de cortes mágicos com sua espada nos monstros. Após o ataque, Kang recua com um olhar demoníaco. O monstro, cheio de raiva, espera, mas o protagonista permanece calmo, observando enquanto fuma seu cigarro especial. O que ele está testemunhando é a habilidade única do medo, influenciada pelo poder mental e resistência mágica, em comparação com outros monstros que Kang enfrentou. Além disso, no nível tutorial, esta criatura não é nada mais do que uma piada. Confiante, Ansu acredita que pode terminar a luta, tendo desenvolvido sentidos aguçados ao longo de anos de combate e experimentado instintos de sobrevivência afiados. O monstro tenta atacar, mas Ansu esquiva-se facilmente. Quando seu ex-camarada Kang falou sobre combate ser apenas uma questão de previsão, o herói riu dele, mas agora ele entende o que ele quis dizer. Ele pode prever o próximo movimento do monstro, sabe onde ele se moverá e onde atacará, permitindo que ele se esquive novamente. Mesmo com essa capacidade de antecipar os ataques do monstro, ainda não é fácil. Ansu admite que, sem aumentar sua resistência e força, não teria conseguido atacar e evitar o monstro de qualquer maneira. Lutar dentro do altar foi a decisão certa, considerando o tempo restante e os recursos limitados.